Lívia, oh Lívia, Lívia all my life. Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui. Lívia's gone, Lívia's gone. Toda sexta-feira, aliás, a gente tem trazido um artista de Juiz de Fora, ou que tem história em Juiz de Fora, e você tem legal. História aqui, é legal e tudo mais. Pô, eu ia até declamar o samba do Skylab aqui, um pedaço, que é o que deu o nome e tudo mais. Mas eu ouvi uma entrevista sua que você falou assim, eu até não gosto muito desse samba, não. Eu falei assim, o Rogério deve gostar mais do Batador de Passarinho, então da Fátima Bernardes, o que foi. Então, eu falei, não vou declamar o samba do Skylab, entendeu? É que o samba do Skylab, ele é muito datado, né? Ele é de uma época específica que você deve saber muito bem, porque você viveu, né? Foi aquela época que o Skylab estava para cair, o satélite americano podia cair em qualquer lugar, né? Então havia uma paranoia de que ele pudesse cair no Brasil, né? Então eu aproveitei essa paranoia para compor esse samba, entendeu? Que acabou ganhando um festival de Palma, em Minas Gerais. Não sei se você se lembra, se você esteve nesse festival. Lógico. Mas em Palma, Minas Gerais, houve um festival na época, né? E na época que eu estava muito ligado ao Sérgio, né, e tal, e essa música acabou faturando o primeiro prêmio, né? Que foi um cheque sem fundo, né? Com certeza. Mas, Rogério, você está falando nisso, e aí, pô, tem Matador de Passarinho, tem não sei o que e tudo mais. Outro dia eu estava vendo, eu gosto muito do Regis Tadeu, entendeu? Sim. E aí eu estava revendo uns vídeos antigos do Regis, e um internauta lá perguntou, pô, você gosta do Rogério Skylab? E ele virou e falou assim, eu gosto, ele é muito divertido, entendeu? E eu tenho uma imagem muito diferente de você. Pô, tudo bem, você é um cara legal, você tem um astral, suas músicas são interessantes e tudo, mas eu sou muito mais de um crítico, e que o Edson Leão, que é um cantor e compositor aqui de Fora, ele falou, Fabinho, eu ouvi isso uma vez e eu concordo. Eu sou muito mais de achar que o Rogério é o Baudelaire da música popular brasileira. Obrigado. Entendeu? Foge um pouco. Mas o Regis, sabe o que acontece? O Regis, ele, como muitas pessoas, tem um pouco essa visão, que é tipicamente a visão de uma pessoa que não conhece meu trabalho, né? São pessoas que conhecem meia dúzia de músicas, né? Que ficaram muito na internet, músicas que ficaram na internet, né? E que acabavam falando muito de escatologia, dessas coisas todas e tal. E agora, uma coisa curiosa, quando o Regis falou isso, foi antes dele me entrevistar para o programa dele. Sim. Quando ele me entrevistou no programa dele, eu tenho certeza absoluta que ele saiu desse programa com uma outra ideia completamente diferente, entendeu? Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Antes, ele tinha essa ideia, eu gosto do Skylab, eu acho ele muito divertido e tal. Quando ele foi conversar comigo numa entrevista para o programa dele, eu tenho certeza absoluta que ele saiu com uma outra impressão, entendeu? Que o buraco, Rogério, que o buraco é mais embaixo, né? Exatamente, cara. E assim, eu assim, além de ter lido artigos seus no Brasil 247, né, no site e tudo mais, eu sei que você tem 5 livros, né? Então, o primeiro de poesia, que é Debaixo de Rodas de um Automóvel. Você tem a outra volta, um estudo sobre Henry James. Né? Você tem Futebol de Cego, você tem um Lulismo Selvagem, que inclusive é um livro interessantíssimo, e a Melodia Trágica. Quer dizer, quem compreende esse trabalho seu literário, né, sabe que não é nenhum engraçadinho.
É. E esse último livro, sabe, ô Fabinho, esse último livro, ele propõe um tipo de análise da música popular brasileira que é uma espécie de, é uma análise, assim, completamente na contramão, né, dessa crítica midiática, né, a qual o Régis Tadeu pertence, né? Uma outra perspectiva, entendeu? Porque eu tenho para mim, Fabinho, que a crítica musical ela não é uma crítica de juízos, né? Juízos, valores. Ah, eu gosto, porque é bom por conta disso, disso, disso. São críticas assim que não são críticas, são apenas opiniões, juízos, né? Juízos de valores, né? Eu não vou dizer que é toda a crítica, porque tem críticas seríssimas, né? Muitas delas nascidas de teses universitárias, né? São trabalhos sérios. Mas tem uma outra crítica ligada à mídia que é muito baseado em juízos de valores, né, cara? Quer dizer, a Melodia Trágica é um livro que procura fugir dessa perspectiva de juízos de valores, de opiniões. Eu gosto por causa disso, eu gosto. Não é uma questão de gostar, entendeu? É uma questão de analisar a música, né? Então, o que você às vezes percebe, né, em alguma crítica midiática, é isso, é muito juízo de valores, entendeu? E não uma tentativa de compreender aquela música, aquele trabalho. São perspectivas completamente diferentes. Rogério, e o negócio é o seguinte, você fez uma quebra no seu trabalho, eu enxergo o seu trabalho, e você fez uma quebra daquela tranquilidade, quer dizer, mais ou menos o que aconteceu na época de Tropicália, que houve uma quebra com aquela coisa da música engajada e tudo mais. Você fez uma quebra naquela normalidade que estava a música popular brasileira, e eu acho que isso muita gente não compreendeu, sabe? Eu vejo muito artistas engraçadinhos aí, mas uma bobagem danada, entendeu? E achando que é só bobagem, entendeu? Então, isso é que eu acho interessante nessa quebra que você deu na questão da música popular, entendeu? Ô, Fábio, você falar isso para mim é muito caro, isso que você está falando, porque você foi uma pessoa que, assim, eu considero você uma pessoa que faz parte da minha geração, né? Então, assim, você acabou de comentar uma coisa que muito importante, que as pessoas não dão atenção, mas eu, assim, achei o que você falou uma coisa bárbara, né? Quem viveu aquela época, como nós vivemos, né? Eu, você, o Sérgio, não é? Que era uma geração de pessoas, que mais? Tinha aquele outro também, esqueci o nome dele, era muito amigo do Sérgio também, estava em todos os festivais também, me esqueci Cléo? Também. Não, tem um Cléo, mas tem outro aí de Juiz de Fora, de Juiz de Fora mesmo. Era um alto, me esqueci o nome dele. Ele estava sempre presente com a gente. Então, essa geração, ela tinha a sensação nítida, clara, que a música popular, naquele momento, ela estava vivendo uma crise criativa mesmo, né? Eu estou falando, quando eu falo isso, eu estou falando da MPB do final dos anos 70, né? Meados dos anos 80, né? Essa MPB do final, porque no início dos anos 70, nós tínhamos ainda grandes trabalhos da MPB, né? Você pense, por exemplo, que o disco Transa, do Caetano Veloso, foi no início dos anos 70.
Araçá Azul, do Caetano Veloso, foi também em 72, 73. Então, no início dos anos 70, ainda nós tínhamos uma força na MPB, né? Foi nessa primeira década dos anos 70 que apareceu o disco do Novos Baianos, Acabou Chorar, né? Que eram discos poderosos. Então a MPB produziu por exemplo, Walter Franco, né? Foi essa primeira metade dos anos 70, né? Se você pensar bem, né? Alceu Valença, né? Quando ele começou, né? Cantando Vou-me embora Pacatende, Vou-me embora Pacatende, num festival Abertura, que participava ele tocando violão, o Zé Ramalho também tocando violão, e eu acho que o Lula Cortez também estava tocando violão. Eram os três tocando violão, cantando essa música, Vou-me embora Pacatende, no festival Abertura. Isso é início dos anos 70, primeira metade dos anos 70, né? A gente pode até pensar no próprio Djavan. O Djavan, ele foi no início dos anos 70. O Djavan é um pouco mais, ele é posterior à Tropicália, né? Então foi em meados dos anos 70 que o Djavan começou cantando aquela música no Festival Abertura, uma música muito bonita, né? Me beija a boca, que louca, que louca. Foi a primeira música do Djavan. Quando ele apareceu no festival, eu por exemplo, achei, porra, é poderoso, é fantástico, né? Se você pensar bem, então, assim, a primeira metade dos anos 70, a música popular brasileira, ela ainda tinha um vigor, né? A partir da segunda metade dos anos 70, a MPB começa a entrar num processo de cansaço, de decadência, né? Eu me lembro de cantoras como aquela Simone, né? Aquelas cantoras que começaram a aparecer, Marina, uma pessoa de cantoras que estavam aparecendo. Ali, naquele momento, a MPB já começava a entrar num estado de letargia, entendeu? E foi justamente no final dos anos 70 que a gente estava juntos, né? Fazendo festivais, né? Eu, você, o Marcos, Renan, a figura Renan, que eu isso. me lembrar era Renan, né? Que também era de Juiz de Fora, né, e tal. Nós fizemos um grande festival em Palma, acho que você teve no estádio de futebol. Isso daí, cara, isso daí foi final dos anos 70, início dos anos 80, não é isso? Início dos anos 80. Então, quando vem essa explosão do rock brasileiro, do B-rock, né, já era uma resposta, né, a essa monotonia da MPB. Entendeu? Então, assim, quando você fala isso, você acerta na mosca, né? Quem viveu essa época sabe que a música popular brasileira estava vivendo um processo de monotonia, não é? O próprio Caetano, o próprio Chico Buarque, eles já não produziam os discos do início da década, né? O Chico de Construção, que foi do início da década de 70, não é mais o mesmo Chico no final dos anos 70, início dos anos 80. Tá? Quer dizer, a música popular, com os seus principais ícones, já estava vivendo um processo de monotonia. Foi nesse momento, nesse exato momento, que eu entro. Que eu entro com um projeto de música ligado à violência mesmo, né? Provavelmente não fosse uma violência sonora do metal, do rock, porque o meu trabalho ainda estava muito ligado à MPB. Eu sempre, Fabinho, quando eu cadastro a minha música no ECAD, até hoje, e vem a pergunta clássica:
qual é a música que você faz, eu não até hoje, Fabinho, eu coloco lá MPB, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que comecei na MPB me insurgindo contra a MPB. Tá me entendendo? Ô, Rogério, é interessante você falar isso. Eu ia até comentar alguma coisa sobre o festival, sobre o movimento do rock e tudo mais, mas como você falou isso, eu queria lembrar uma história nossa, porque eu tive um bar lá em Viçosa, que a gente fazia shows artísticos e tudo mais, e você teve lá com a gente, era até início de carreira sua e tudo mais, e tem uma história muito boa, porque foi um choque, porque Viçosa sempre foi Beto Guedes, sabe, Tarancon, Décio Marques e tudo mais, e aí a gente leva você lá para fazer um show, logo na abertura você começa 1, 2, 3, o Bigu fazendo um acompanhamento, todo mundo achou que você ia entrar na música no 3, você foi 4, 5, você contou até 100. Os caras falaram, que porra é essa, Fabinho? Não entenderam nada. Quer dizer, você chegou em Viçosa, naquela época já deu um choque na cabeça daquele povo que estava mais ou menos numa caixinha, me parece, entendeu? E durante a semana foi um comentário. Ô, Fabinho, você não sabe da maior. Você está falando disso, está me fazendo eu lembrar justamente dessa época, porque eu não sabia que aquele bar que eu tinha feito era teu. Eu não sabia, agora que você está me falando. Eu não sabia que aquele bar... Eu me lembro do bar, me lembro do show que eu fiz, voz e violão, mas eu não sabia que aquele bar era teu também, eu não sabia disso. Mas você não sabe da maior. Naquele dia que eu estava fazendo um show nesse bar aí, estava rolando na praça pública um show com a prefeitura montou um palco ali, estava vendo música. E eu me lembro que na época, não sei quem foi, chegou para a organização e falou, pô, põe o Skylab aí para cantar aí. E, cara, eu estava fora da organização, né? E eles deram espaço, e eu cantei. Era um público, era uma multidão na rua, cara. Então, nesse dia que rolou o show no barzinho teu, rolou também um show em praça pública lá em Viçosa. Pô, eu sei que foi um tapa. Ninguém ficou uma semana, falou, o que é aquilo? Eu falei, E aí eu volto para o que eu queria comentar, porque assim, você fez esse histórico, né, dos anos 70, quando estava caindo, aí tem aquela explosão do rock, e porque era realmente uma inconformidade com aquela mesmice. Você é musical. Você vai continuar, você é musical. A esperança não existe, a esperança é o caralho. E você vai continuar, você é musical. E você vai continuar, é musical. Isso é uma certeza. Você vai continuar, você é musical. Assim, o grande barato do seu trabalho, que eu acho interessante, que depois, desde Fora da Grey, que foi um vinil, né, cara? Acho legal isso, você atravessou do vinil, CD, você agora está nas plataformas e tudo mais, que você passou por esse período todinho, e com essa vitalidade, com esse questionamento, com esse incômodo, eu chamo de incômodo, que você incomoda. Eu acho que isso que é o fundamental na arte, incomodar, sabe? O que aconteceu, cara, com essa geração do rock dos anos 80 você melhor do que ninguém para avaliar isso, porque você viveu a mesma coisa que eu vivi na época. Né? Foi uma explosão, não é isso? Foi uma explosão. Eu me lembro, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, né? Eu vi show de todas essas pessoas, entendeu? Que mais? Ira, né? Eram bandas o Traje a Rigor,
eram bandas, foi uma explosão, né? Foi uma verdadeira explosão. E eu vivi intensamente aquilo, eu ia ao show de todos eles. Só que tem uma questão, né, Fabinho? A questão é o seguinte: a melhor coisa para a gente avaliar um fenômeno histórico é o tempo. O tempo é a melhor coisa, né? Porque com o tempo você toma distanciamento, né? Naquele momento a gente estava muito assim mergulhados, né? Naquela explosão, já que a MPB estava moribunda, né? Então, para mim, aquela explosão eu vivi intensamente, mas o tempo nos dá distância, né? Então, Sim. a sensação que eu tenho, Fabinho, é que vendo todo com distanciamento do tempo, eu chego à conclusão que Mutantes, que produziu discos em 68, 69, 67, são muito mais modernos, são muito mais contemporâneos do que toda essa turma, né, que a gente está falando do B-Rock, né? Eu te confesso que hoje eu não tenho vontade, não tenho desejo de ouvir nenhum disco dessa geração dos anos 80. Nenhum disco. Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo ouvir Legião Urbana. Hoje eu não consigo ouvir. Na época foi uma novidade, entendeu? Mas hoje eu não consigo. O que eu quero dizer é o seguinte: essa geração dos anos 80 é uma geração que envelheceu mal. Envelheceu Não, mal, entendeu? Ao contrário dos Mutantes, que continuam contemporâneos, continuam modernos, né? Então, assim, eu gosto de adiantar isso. Não é que eu seja contra o rock, não. Não é nada disso. Tanto que eu tô dando contra-exemplo dos Mutantes, que para mim é a nossa grande banda de rock de todos os tempos. Mas a geração dos anos 80, ela viveu essa coisa de classe média, né? Filho de embaixadores, né? Que defendia muito como é que é? A eleição, vamos, eleição livre, eleições diretas já, né? Viviam essa coisa da abertura política, não é? Mas, na verdade, eles eram extremamente classe média e elitistas, né? E o tempo, o Machado de Assis já dizia, o tempo é um santo remédio, porque o tempo vai fazer com que você visualize uma coisa que naquele momento você não consegue ter distância para visualizar, entendeu? Na realidade, Rogério, aquele período eu analiso como uma grande consertão, grande combinação, porque era o chute na bunda da ditadura, no caso, era tirar a ditadura. Então você fez alianças com aquele pessoal que estava tendo uma certa voz, até por ser pequeno burguês e estava tendo espaço na mídia, e aí nós fomos no levante ali, na coisa, entendeu? Só que depois que passa aquele período, é igualzinho você passar areia na peneira, né? Vai caindo, fica só o grosso ali. Por isso, Fabinho, por isso que eu digo, o crítico, o cara que estuda música, se debruça sobre a música, ele tem que tomar muito cuidado, entendeu? Na hora de escrever, né? Eu tenho um livro do Arthur Dapiev, né? Dizendo assim, dizendo que o Renato Russo era o nosso grande, Cazuza, Renato Russo eram grandes poetas e tal, falando assim, elogiando um elogio rasgado, né, como se fossem o grande acontecimento da música brasileira. Eu tenho certeza que o Arthur Dapiev, hoje, se escrevesse pensando nessa música, ele não ia escrever o que ele escreveu. Né? Então, o trabalho de crítica musical tem que ser feito com muito cuidado, entendeu?
Porque você pode falar verdadeiras asneiras, porque você não tem a devida distância, né, para poder fazer isso, né? Então, às vezes, sai... eu tenho certeza que esse livro do Arthur Dapiev, se ele pudesse botar na fogueira, ele botaria, porque é um livro horroroso. Você fez uma crítica uma vez, eu vi uma entrevista antiga sua, que você falava o seguinte: esse pessoal normalmente era muito mais ligado à literatura Beat, né? E você era mais ligado a uma literatura construtivista, com Mayakovsky, né? Com Malamé e tudo mais. Eu acho que isso também sabe, um toque de explicação nessa situação. É muito interessante. Você lembrou de uma entrevista que eu fiz lá no Sul, foi lá em Porto Alegre, né? E que eu realmente falo exatamente isso. É aquela geração da droga, sexo e rock and roll, né? Mas para essa geração de droga, sexo e rock and roll, os beatniks são assim os grandes protagonistas, né? Era justamente isso, sexo, rock, sexo, droga, sexo, rock and roll, né? O que os beatniks faziam antigamente? Saíam pelas estradas tomando uísque, né? Aquelas estradas, highways americanas, né? Burhouse, né? Toda essa turma, né? Mas, assim, né, se você pega pessoas ligadas ao concretismo, por exemplo, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, eles não dão importância aos beatniks. Eles não dão, entendeu? Porque, para eles, o trabalho de construção que é a grande questão, né, para os concretistas, né, que é o trabalho de construção. E a questão da droga, sexo e rock and roll, você acaba caindo num niilismo, entendeu? Que o processo da construção de um trabalho fica um pouco, né? Quer dizer, o trabalho de Burhouse, por exemplo, é um trabalho assim da narrativa livre, né? Do fluxo de consciência, narrativa livre, né? Eu entendo, tem lógica, né? Mas para um trabalho de construção a perspectiva é outra, entendeu, cara? E então, assim, eu evidentemente que, assim, nas minhas referências intelectuais, eu valorizo muito mais um Mallarmé, um Rimbaud, um Valéry, né, do que essa turma de americanos, né? Entendeu? Ô, Rogério, indo para o outro lado, né, você faz umas letras que falam um pouco de o que ninguém chama de obsceno e tudo mais. Eu vi até uma explicação sua. Isso aqui, você explicou uma questão literária. E o gozado, que, por exemplo, eu falei que o Edson tinha visto um crítico falando que ele concordava que era o Baudelaire e tudo mais. Mas eu tenho um livro aqui em casa que, nessa área, eu lembro muito mais de você. Não sei, é um livro do Paul Verlaine, Poemas Eróticos e tudo mais. Não sei se você conhece. Quando eu leio, de vez em quando, eu falo assim, pô, o Rogério Teórico tem algumas letras que eu acho que me lembra muito essa coisa do Paul Verlaine Você sabe que acontece uma coisa muito interessante, eu já venho falando isso já em alguns lugares, que é o seguinte, a cultura francesa, ela, principalmente no início dos anos do século XX, né, anos 20, anos 30, eles trabalhavam, a grande influência deles era Nietzsche e era o Marquês de Sade, né? Ou seja, havia e grandes poetas, grandes filósofos. Vou te dar um exemplo, Bataille, né? Jorge Bataille, que é um cara que eu venho estudando muito ultimamente, né? Cara, ele tem toda a força da literatura dele, da filosofia dele, é o erotismo, não é? É o erotismo. Então, assim,
A cultura francesa, e é isso que eu procuro entender, a cultura francesa, ela não teve muita influência da religião católica, né? A igreja não foi muito poderosa em relação à cultura francesa. A cultura francesa, ela é naturalmente laica, não é? Agora, o Brasil, ele teve uma força, um massacre exercido pela Igreja Católica, desde a nossa colonização, entendeu? Então, qual é a consequência disso? A consequência é que os nossos grandes poetas, os nossos grandes escritores, vamos lá, Drummond, Guimarães Rosa, né? Pode falar Clarice Lispector, quem você quiser pegar, grandes intelectuais, se você comparar com essa geração dos anos 20 lá na França, a nossa alta cultura, ela é puritana. Sim. Você está me entendendo? Ela é puritana, entende? Então... Talvez Hilda Liz tenha fugido um pouco? Talvez seja uma exceção. Mas a grande maioria, porque na França eram todos eles. Apollinaire, por exemplo, que é um poeta assim, de alto nível, né? O Apollinaire está na França, assim como João Cabral de Melo Neto está para o Brasil. O Apollinaire escreveu um livro que é sacanagem o tempo inteiro, você está me entendendo? Quer dizer, era uma cultura libertária e, fundamentalmente, uma cultura laica, né? E que perpassava vários intelectuais, vários poetas, diferentemente do Brasil, que teve uma força, uma influência da igreja muito forte, né? E isso acabou refletindo nos nossos grandes intelectuais. Os nossos grandes intelectuais, comparados com essa geração francesa, os nossos grandes intelectuais são puritanos, cara. São puritanos. Rogério, dia 22/6, você está em Florianópolis, é isso mesmo? Exatamente. Do dia 22/6 eu estou em Florianópolis e depois, no dia 6 de agosto, eu estou em São Paulo, né? Agora, fiz uma longa turnê, sabe, Fabinho? Pelo Norte e Nordeste. Fiz uma longa turnê cansativa, cara, porque era show um dia... show no outro dia. Foi assim uma turnê longa, cansativa, né? mas foi mó barato, deu tudo certo. Você está com uma banda bem afinada, bem pesada, né? Exatamente. Como é que fala? Quem é o seu pessoal? É um power trio, é guitarra, baixo e bateria, né? E eu fiz um show recentemente em Juiz de Fora, na Versus, né? Que é uma casa muito legal aí, né? Do Marcelão e tal. Porra, do cacete. Foi uma noite maravilhosa. Pena que você não pôde ir. Foi uma noite maravilhosa. Foi uma noite maravilhosa. Eu chorei, cara. Meu filho e a Nora viajaram, nós ficamos com o netinho, essa coisa de avô, entendeu? E aí eu falei, puta, logo hoje, daí não teve jeito mesmo, entendeu? A Versus, cara, eu posso te falar, é um lugar muito legal. Não é só uma casa de show, é um projeto de cultura, entendeu? Com sala de aula, com estúdio de gravação. Eu fiquei encantado quando eu conheci a Versus. Fiquei muito encantado. O som, e o Fabinho, o som é espetacular, cara. O som é muito bom. Porque você sabe, a gente faz muito show em casas que o som não é legal, né? Às vezes tem uma caixa ruim, uma caixa velha, batida, e isso vai alterar na qualidade do som final, né? Mas na Versus, não, cara, foi uma das casas que mais me deu prazer de tocar pela qualidade do som, entendeu? Muito impressionante. O Marcelão, além de tudo, além de ser músico, né, então ele cuida, sabe, dessa necessidade. Ele viveu uma experiência muito grande lá no Cultural, né, você teve com ele também lá no Cultural há um tempo e tudo mais. Então, vai crescendo, vai ganhando experiência e criando um projeto legal, né? Ô, Rogério, eu já vi as suas entrevistas nos outros podcasts aí, que dura 2 horas, 1 hora e tal e tudo mais. Nós aqui, bicho,
eu, inclusive, pô, tô matando saudade, que tem muito tempo que a gente não se fala e tudo. Então, eu ficaria aqui, a gente já relembrando uma porrada de coisa aqui de tempo. Mas a gente segura um pouquinho no tempo aqui no programa para ficar bem enxutinho, a gente falar de muita coisa. Eu acho interessante porque eu queria dar esse sentido, esse bate-papo mesmo, para a gente fugir um pouco do que eu normalmente vejo aí. Há uns anos atrás, você foi no tal de Defante e falou, ainda disse que gostou da música Jerry dele. Eu falei assim, será que o Rogério gostou mesmo? Então, assim, nossa, aqui é um trechinho só, entendeu? E aí, para finalizar, eu deixei para você falar, se você quiser, falar que... Eu pensei que você fosse comentar o primeiro grande festival de rock de Juiz de Fora, né? Que foi em 1973, foi produção do Marcos... 83, né? 83, produção do Marcos Petrilo, né? E tinha uma turma, tinha o Circo Voador também estava dentro dessa história, Maria Jussá, me lembro bem da Maria Jussá, nessa época, lá no estádio de futebol, que o Marcos teve a façanha de reunir Erasmo Carlos, Raul Seixas, Lobão e os seus Ronaldos, eu acho que foi Cazuza também, Barão Vermelho. Cazuza, né? Começando. A banda principal do rock era o Sangue da Cidade, ainda com o de Castro. Né? Sangue da Cidade, que fazia muito sucesso na época. E eu tive o prazer de participar desse festival, né? Eu cantei 2 músicas, Segunda-feira, que é uma música que eu vim a gravar depois num disco, no Skylab 3, né? E gravei e toquei também Eu e Você, que é uma música que eu acabei não gravando em disco nenhum, né? E quando eu fiz agora o show na Versus, aí em Juiz de Fora, eu cantei essa música Eu e Você, que enfim, não está em disco nenhum, mas eu quis reviver essas 2 músicas, que foram as músicas que eu apresentei nesse festival de 1983, de 83, 1983. Então, cara, para mim, esse festival é um festival histórico da cidade, né? E que reuniu Raul Seixas. Olha só, eu esqueci de falar Raul Seixas, né, cara? Quer dizer, foi um show histórico, né, cara? Não, e teve uma parte que foi um mini festival punk também, que veio do Tatu, do Coquetel Molotov, Ratos do Porão. Porque, na verdade, para você ver como que esse festival, quer dizer, esse festival flertava com o passado, porque trouxe o Raul Seixas, né, que era uma pessoa, né, né? Mas, ao mesmo tempo, ele flertava com o contemporâneo, porque, naquele momento, o movimento punk estava nascendo no Brasil. Na Europa já existia, porque aqui no Brasil o movimento punk chegou atrasado, né? Mas ele estava começando ali. Eu tenho para mim, salvo engano, que a primeira grande apresentação de bandas punk no Brasil foi nesse festival de 1983 em Juiz de Fora. O saudoso Edson, que era do Cólera, ele, numa entrevista, ele falou que foi o maior festival punk, que foi o que abriu a mídia, inclusive, o punk, foi aquele festival. Foi impressionante mesmo. Foi muito impressionante. Então é isso. Meu amigo, um grande abraço, prazeraço falar. Quando estiver em Juiz de Fora, dá um toque aqui na gente, voltar a tocar aqui. Eu vou deixar a neta e vou lá. Isso. Vai ficar no YouTube? Vai ficar no YouTube, eu mando para você. Assim que sair o link, eu mando para o YouTube, tá? Me passa que eu veiculo no meu canal e vai ser legal. Vai ser bacana. Sim. Porque nós fizemos a gravação e depois nós vamos lançar, mas eu mando assim para você que sair, tá bom? Legal. Fabinho, um beijo para você, para toda a tua família, tá? E tamo junto. Um grande beijo. Agradeço a Solange aí por mim, porque ela deu uma força aí. Valeu. Um abraço. Um abraço.